Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje em destaque as sessões dos dias 18 e 19 de março de 2015. Karina, uma semana que foi caracterizada por muitas matérias relacionadas. Teve matéria constitucional também, mas houve muitas reclamações, houve muitos mandados de segurança, inclusive com direito a julgamento que começou na quarta. Se estendeu pela quinta-feira, várias decisões, muitos debates. Vamos lembrar que reclamações são um tipo de ação proposta, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. A discussão envolvia a possibilidade ou não de advogados que estão presos preventivamente de se recolherem às celas especiais, as chamadas salas de Estado Maior. Essa discussão aconteceu na quarta-feira e na quarta também os ministros retomaram uma discussão também bastante interessante, mas que ainda não temos um resultado final, que é sobre qual é a agenda que deve ser trancada na pauta da Câmara dos Deputados quando estiver pendente de julgamento uma medida provisória. Os trabalhos do Supremo não pararam por aí. Na quinta-feira, houve a retomada do julgamento em que se discutia a possibilidade ou não de servidores comissionados receberem uma gratificação chamada quinto constitucional e ainda o início, a retomada, na verdade, do julgamento sobre a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a emenda constitucional número 62 de 2009, que falava justamente sobre o regime especial de pagamento de precatórios. O ministro Dias Toffoli apresentou seu voto na quinta-feira, mas as discussões acabaram se alongando e os ministros interromperam a sessão com a promessa de que esse tema deve voltar na próxima semana. Então, trabalhos bastante intensos no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana, quartas e quintas-feiras. Com direito a uma discussão sobre, afinal de contas, o que é uma sala de Estado Maior, Exatamente. Que acabou fazendo parte dos debates e da apresentação do próprio voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli em relação a essa questão. Mas, como sempre, nós vamos fatiar os temas em julgamento nas sessões plenárias desta semana, começando, como sempre, pela sessão plenária desta quarta-feira. Para começar, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram o caso exatamente de 2 advogados presos por suposto atentado violento ao pudor. Os advogados são acusados de atentado violento ao pudor e estão presos provisoriamente. Nas reclamações, alegam descumprimento de regra prevista no Estatuto da Advocacia, que lhes dá direito a ficarem presos em sala de Estado Maior ou, na falta dela, em prisão domiciliar. O ministro Dias Toffoli apresentou o voto vista e julgou improcedente as reclamações. Ele entendeu que não é possível avaliar, por meio de reclamação, se o local onde eles cumprem a custódia é ou não adequado ao previsto no Estatuto. Disse ainda que, segundo dados do Ministério da Defesa, não há uma definição exata do que é sala de Estado Maior e nem quantas o país teria. Conceito de sala de Estado Maior, qual foi a resposta? Não existe em nossos regimentos, resposta do Ministério da Defesa, não existe em nossos regimentos uma definição exata do que seja sala de Estado Maior. Contudo, aglutinando os costumes da lide castrense e alicerçado na definição de Estado Maior, ou seja, Estado Maior órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o comando no exercício do comando. Glossário das Forças Armadas, MD 35-G-01, quarta edição, 2007. Pode-se dizer, continua a resposta, que sala de Estado Maior é um compartimento de qualquer unidade militar que possa ser utilizado pelo Estado Maior para exercer suas funções. Fecho a resposta. Segundo o questionamento que foi encaminhado pelo meu gabinete, quantas salas de Estado Maior existem atualmente no Brasil? Resposta. Considerando o item anterior, seria necessária uma pesquisa minuciosa a fim de determinar a quantidade exata de, entre subaspas, sala de Estado Maior, tendo em vista que cada comando de unidade superior possui seus respectivos Estados Maiores. Quando ocorre a prisão de oficial, o usual é a separação de uma sala, onde são colocados meios mínimos para que o militar permaneça durante o cumprimento da sanção disciplinar. Ou seja,
Com base nessas respostas, o que nós temos? Sala militar é qualquer sala que o comando se reúne e toma as decisões. Pois bem, então, digo eu agora, como se vê, na linha do que já pronunciou a eminente ministra Ellen Grace, penso que deva, de fato, haver uma compatibilização entre a norma e a finalidade por ela almejada, para que se possa dar à literalidade da lei o espectro e a amplitude que permitam essa correta aplicação. No caso, como visto, o ato reclamado tratou de discutir as condições físicas do local no qual o reclamante estava custodiado, e se este se enquadraria no conceito de sala de Estado-Maior. Deste modo, entendo que não há a falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ação direta 1127, em 17 de maio de 2006, relator para o acordo o ministro-presidente Ricardo Lewandowski, quando esta Suprema Corte reconheceu com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, que o artigo 7º, inciso 5 da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia estava em harmonia com o texto constitucional. E, em face do exposto, senhor presidente, com a devida vênia da eminente relatora, eu acompanho a divergência para julgar improcedente a presente reclamação. A maioria dos ministros negou os pedidos por entender que a reclamação não é o instrumento próprio para avaliar as condições em que os advogados estão recolhidos. Os ministros também retomaram o julgamento de um mandado de segurança proposto em 2009 por deputados federais. Nessa ação, os parlamentares questionam uma decisão do então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Ele manteve a votação de outras matérias no plenário da Casa, mesmo com o trancamento da pauta devido a medidas provisórias pendentes de votação. A ministra Carmen Lúcia apresentou o voto vista e seguiu o relator ministro Celso de Mello, que negou o pedido. O relator alegou que a deliberação do então presidente da Câmara buscava impedir que matérias de relevância para o país ficassem paradas por causa do trancamento da pauta. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista para analisar melhor a questão. É preciso reconciliar essa interpretação com o perfil constitucional das medidas provisórias, tal como o Supremo quer desenhá-lo. Acho que é importante conciliá-lo com o núcleo essencial da separação de poderes. Acho que é preciso reconciliá-lo com uma questão das relações entre os princípios constitucionais e as regras expressas que, eventualmente, provejam em sentido diverso. Eu gostaria de pedir vista para poder refletir e, eventualmente, contribuir com uma solução que seja politicamente positiva e dogmaticamente aceitável também. Por essa razão, presidente, eu estou pedindo vista. O plenário também iniciou o julgamento conjunto de 2 mandados de segurança e um recurso extraordinário. As ações têm como tema o direito de servidores públicos no exercício de cargos comissionados ou com gratificações incorporarem as chamadas parcelas de quintos nos salários. No caso do recurso, o período para a incorporação seria entre 8 de abril de 1998, data da promulgação da Lei 9.624, até a edição da medida provisória 2225-48, de 5 de setembro de 2001. O advogado-geral da União sustentou que não existe o direito adquirido e que as normas não podem ser aplicadas. Não há que falar em continuidade do benefício após a edição da Lei 9.527, e particularmente após a edição da medida provisória 1595, de 10 de 11 de 97, que objetivamente, declaradamente, extinguiu o benefício. Sessão plenária da quarta-feira, portanto. Karina, eu vou começar pedindo uma definição, porque sempre é uma questão interessante, é um tipo de ação bastante específica, que é tratado inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, e que tem um nome assim que às vezes pode dar uma certa confusão, porque afinal de contas, quando você entra com uma ação, de certa maneira, muitas vezes você está reclamando, né? Antigamente até se dizia, você não gostou de tal coisa, reclama com o bispo, reclama com o Papa. Isso era um sentido meio figurado. Aqui, no caso, você tem a possibilidade de reclamar
sim, com o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação que se chama reclamação. Como é que é isso? Exatamente. E eram duas as reclamações que estavam em discussão na quarta-feira. A reclamação, ela é um instrumento que se destina a preservar uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e também para garantir a efetividade das chamadas súmulas vinculantes, que nós já falamos em outros programas, inclusive, que nós tivemos várias aprovações, edições de novas súmulas vinculantes aqui no Supremo ainda esse ano. Mas essa reclamação, então, é esse instrumento que vai destinado a preservar essa competência, a autoridade dessas decisões e também a efetividade das súmulas vinculantes. No caso julgado, nos dois casos, na verdade, julgados na quarta-feira, os ministros entenderam que neles não eram cabíveis, não era cabível esse tipo de ação para se discutir as condições em que esses dois advogados estavam cumprindo, ainda que preventivamente, a custódia pelo Estado, aguardando a condenação e o trânsito em julgado da decisão que os condenaram. Na verdade, a reclamação, ela busca justamente garantir preservar essa competência e não para se discutir essas questões de fato que os advogados haviam alegado. Nas reclamações, os advogados diziam o seguinte: houve uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo entendeu que era constitucional um dispositivo do Estatuto da Advocacia que prevê a prisão preventiva de advogados, a prisão cautelar, a custódia cautelar dos advogados em uma sala de Estado maior. Mas o ministro Dias Toffoli, que procedeu ao seu voto vista na sessão de quarta-feira, depois de ter feito uma pesquisa, inclusive, junto ao Ministério da Defesa, ele pôde verificar, com as informações obtidas, que não existe sala de Estado maior no Brasil. E os autores das reclamações, eles pediam, diante da inexistência de sala de Estado maior, que é um direito previsto na lei do advogado e confirmada a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, já que não existe essa sala, eles queriam, portanto, a possibilidade de aguardarem o trânsito em julgado ou uma eventual condenação em prisão domiciliar. Mas os ministros, após discutirem sobre o que seria sala de Estado maior, se seria uma prisão especial, apenas numa sala comum, dentro de um batalhão da Polícia Militar, por exemplo, sem grades, mas que tivesse o mínimo de condições de higiene e de segurança ao advogado, os ministros entenderam que esse tipo de ação não seria um meio hábil, um instrumento cabível para se discutir se haveria o direito a uma prisão domiciliar ou se as condições da prisão estavam de acordo ou não com as regras legais. Então, eles acabaram julgando improcedentes as duas reclamações e pararam a discussão por aí. A conclusão que nós chegamos é de que, no Brasil, não existe hoje, segundo o Ministério da Defesa, salas de Estado Maior com essa definição propriamente. Quer dizer, porque como o próprio ministro Dias Toffoli, nós vimos na reportagem, ele disse, sala de Estado Maior é onde o Estado Maior de uma unidade militar se reúne. Exato. Isso até não foi feita essa comparação diretamente, mas por um raciocínio lógico, por exemplo, durante uma campanha militar, uma tenda onde o Estado Maior está reunido, ali é uma sala de Estado Maior. Quer dizer, como é que fica isso em termos de você usar isso como critério exatamente para a colocação dos portadores do diploma e do registro na Ordem dos Advogados do Brasil para ficarem na prisão? Quer dizer, é uma situação curiosa que é gerada por essa terminologia que foi utilizada na legislação. Sim, porque essas ações, na verdade, elas foram julgadas improcedentes porque os ministros acabaram entendendo que não era um instrumento hábil e cabível. Então, essa discussão se teria direito ou não a essa sala de Estado Maior acaba ficando por uma segunda discussão, uma outra discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas com essas informações já trazidas pelo ministro Dias Toffoli, a gente consegue já ter uma ideia de que essa sala de Estado Maior para o recolhimento de advogados presos provisoriamente, vamos dizer assim, preventivamente, como era o caso dos dois autores, elas não existem definitivamente. Karina, houve também uma discussão na quarta-feira referente ao trancamento das pautas no Congresso Nacional em relação a medidas provisórias que estariam pendentes justamente naquela pauta. O julgamento foi apenas iniciado ainda no plenário do Supremo. Na verdade, a grande discussão aqui girava acerca de uma interpretação dada pelo então presidente da Câmara dos Deputados, hoje vice-presidente da República, Michel Temer, acerca do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, que fala
quando uma medida provisória ela entrar no chamado regime de urgência e não for apreciada na casa dentro de um período, de um lapso temporal previsto na Constituição, ela entra nesse regime de urgência e acaba que se cria o que a gente chama de trancamento da pauta. E aí, Michel Temer entendeu que nem todas as deliberações no âmbito da Câmara dos Deputados deveriam encerrar as suas deliberações até que a medida provisória em regime de urgência fosse votada. Não. Ele deu uma interpretação no sentido de que apenas aqueles projetos de leis ordinárias que poderiam também ser objetos de medidas provisórias é que não poderiam tramitar. Projetos de emenda à Constituição, projetos de lei complementares, projetos de leis de resoluções e decretos legislativos, isso poderia tramitar dentro daquele poder de agenda que tanto o ministro Celso de Mello falou durante a sessão. Sim, e na quarta-feira, o voto vista apresentado pela ministra Carmen Lúcia acabou acompanhando o ministro Celso de Mello nessa mesma interpretação no sentido de indeferir o mandado de segurança. Mas, como eu disse, o julgamento acabou sendo encerrado mais uma vez em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Teremos que aguardar, portanto, qual será a deliberação do plenário acerca dessa discussão e da interpretação que até hoje está vigendo na Câmara dos Deputados. E, Karina, só para a gente atualizar, já que nós vamos ter a continuidade de um tema bastante específico, nós tivemos na sessão plenária da quarta-feira o início de um julgamento que foi retomado na sessão plenária da quinta-feira. Os ministros do Supremo reconheceram a repercussão geral em uma ação proposta pela União que tentava derrubar decisão do STJ que reconheceu o direito de servidores públicos no exercício de cargos comissionados a incorporarem as chamadas parcelas de quintos. Vamos ver. O recurso extraordinário foi proposto pela União contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu o direito de servidores públicos no exercício de cargos comissionados ou com gratificações incorporarem as chamadas parcelas de quintos, o que significa dizer que haveria um acréscimo de 1/5 por ano nos salários dos servidores por um período de 5 anos. O tempo compreendido para essa incorporação seria de 1998 a 2001. O julgamento iniciou na sessão de quarta e foi retomado nessa quinta. O relator, ministro Gilmar Mendes, julgou procedente o recurso da União. Segundo ele, o direito a parcelas remuneratórias em qualquer situação está extinto desde 1997 e só poderia ser retomado se previsto em lei. Se não há lei, não é devida a incorporação dos denominados quintos décimos. Presidente, em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ressurreição dos quintos décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Por isso, a meu ver, flagrante, rombuda, inequívoca, a violação ao princípio da legalidade. Não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de forma expressa, o que demonstrado não ocorreu. Essas considerações, a meu ver, são suficientes para atestar a violação ao princípio da legalidade por parte da decisão recorrida. E por isso eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário. Mas, antes de julgar o mérito do recurso, os demais ministros decidiram se a repercussão geral, já conhecida anteriormente no plenário virtual, ainda poderia ser considerada pela Corte. Diferente do relator, os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello se manifestaram pelo não conhecimento da repercussão. Eu não estou ainda pronta para um avanço tão grande. Tenho procurado observar a jurisprudência dessa Corte e tenho ficado, já em outras oportunidades, inclusive em processos de repercussão geral, vencida no que diz com o conhecimento. A questão gerou empate no plenário. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, último a votar, acompanhou o relator e, por maioria, o Supremo reconheceu a repercussão geral do caso. Eu conheço deste recurso extraordinário, muito embora no plenário virtual tenha entendido que a matéria não tem repercussão geral. Proclamo, portanto, o resultado por 5 votos a 4, em pedido do ministro Barroso, o plenário desta Corte conheceu da repercussão geral.
O ministro Luiz Roberto Barroso não participou do julgamento porque se declarou impedido. A repercussão geral é um instrumento que consta na Constituição Federal a partir da emenda número 45 de 2004. Decisões com repercussão devem ser adotadas em casos semelhantes pelas instâncias inferiores. O plenário decidiu que os servidores públicos não têm direito a receber as chamadas parcelas de quintos, ou seja, um acréscimo de 1/5 por ano nos salários dos servidores, por um período de 5 anos. A decisão foi por maioria, seguindo o voto do relator. Sobre esse mesmo tema, os ministros julgaram 2 mandados de segurança. Um consideraram prejudicado e no outro adotaram a mesma decisão desse recurso. Sessão plenária da quinta-feira, como vimos, houve um tema que ele foi iniciado na sessão plenária da quarta-feira, veio para a sessão plenária da quinta e com alguns pontos específicos, algumas discussões, como por exemplo, uma questão preliminar que foi debatida pelos ministros em relação à repercussão geral a ser aprovada, foi votado no plenário, em relação ao recurso extraordinário que fazia parte deste julgamento conjunto que tratava dos quintos. Karina, isso reforça uma tendência que nós temos tido desde o início do ano, do julgamento de diversas matérias que acabam repercutindo, às vezes pela própria repercussão geral, como foi o caso aqui, e às vezes de outros casos em que se esperava uma decisão do Supremo em relação aos chamados processos sobrestados. Só nesse caso foram mais de 800 processos que já ficam automaticamente resolvidos com essa repercussão geral e com a decisão tomada nesse julgamento conjunto e, no caso, particularmente em relação ao recurso extraordinário. Exatamente. Esse foi o número, 800 processos sobrestados trazidos pelo ministro Ricardo Lewandowski na sessão da quarta-feira, quando apregoados o recurso extraordinário e os outros mandados de segurança que foram julgados em conjunto. Mas na quinta-feira, logo depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio levantou uma questão de ordem para que os ministros pudessem, mais uma vez, analisar a questão da repercussão geral do tema trazido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E a repercussão geral, como a gente sempre diz, foi uma ferramenta trazida pela Emenda Constitucional número 45 em 2004, justamente para otimizar os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, julgando um recurso extraordinário com essa repercussão geral reconhecida, repercussão que pode ser de natureza jurídica, social, política e ou econômica. A decisão proferida poderá ser aproveitada em vários outros processos que estão em andamento no Poder Judiciário de todo o Brasil e que deverá ser reproduzida nos limites que ela foi produzida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, com essa decisão proferida na quinta-feira, né, em que por maioria os ministros decidiram que havia uma violação ao princípio da legalidade na decisão que era recorrida nesse recurso extraordinário, tentou-se, na verdade, resolver pelo menos 800 processos que aguardavam essa decisão e que discutiam, de uma certa forma, também esses chamados quintos constitucionais. Então, uma ferramenta de extrema utilidade naquele princípio fundamental que todos nós conhecemos, que é o princípio da celeridade processual. Mais um recurso extraordinário, então, resolvido no plenário. Karina, e também na sessão plenária da quinta-feira, novamente o tema precatórios voltou ao debate dos ministros do STF. Os ministros eles já julgaram 2 ações diretas de inconstitucionalidade, julgaram parcialmente procedentes, para entender que o regime especial criado pelo Congresso Nacional por meio de uma emenda e que cria uma forma de pagamento desses precatórios, ele seria inconstitucional, pelo menos em parte. Com relação a essa decisão, não há mais discussão sobre essa inconstitucionalidade. O Supremo já afirmou esse entendimento. No entanto, depois do julgamento realizado, o ministro Luiz Fux acabou acenando uma bandeira acerca da modulação dos efeitos dessa inconstitucionalidade que foi aferida no plenário. E aí, à época, em 2013, o ministro Luiz Fux propôs a modulação dessa decisão no sentido de que aquelas inconstitucionalidades, elas ainda continuariam sendo válidas, vamos dizer assim, por mais 5 anos a contar do encerramento do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Outros ministros já votaram e na sessão desta semana os ministros estavam aguardando o voto vista do ministro Dias Toffoli, que logo ao finalzinho do ano passado prometeu, no início deste ano, trazer ao plenário o seu voto e aconteceu na sessão de quinta. O ministro Dias Toffoli acompanhou parte do voto do ministro Luiz Fux em relação à modulação, mas divergiu apenas em relação
ao termo ACO, ao início da contagem desse prazo de 5 anos. Se para o ministro Luiz Fux a contagem do prazo de 5 anos deveria ser da data do julgamento, para o ministro Dias Toffoli deveria ser da data em que se encerrar o julgamento da modulação dos efeitos da decisão, que é justamente o que eles estão discutindo agora, discutiram inclusive na sessão de quinta-feira. O julgamento não foi encerrado ainda porque vários outros questionamentos foram feitos pelos próprios ministros e, em razão já do adiantado da hora, os ministros acabaram suspendendo a sessão, mas com a promessa de que esse tema deve retornar à pauta da semana que vem. E, portanto, na semana que vem também estaremos acompanhando a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, o que significa que nós já temos um encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Na quarta e na quinta, ao vivo com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.